que Deus faz quando um homem que governou um país inteiro termina atrás das grades? Fica comigo até o final desse vídeo. Hoje eu quero te levar a uma reflexão profunda, não sobre política nem sobre ideologias, mas sobre o evangelho, o poder que transforma qualquer ser humano, não importa o quão fundo ele tenha caído. Para essa reflexão, vamos olhar para um caso que mexeu com o mundo inteiro, né? A prisão de Nicolás Maduro. Um homem que por anos exerceu poder absoluto, agora encarcerado, enfrentando a justiça humana, isolado, sem controle, sem voz e sem privilégios. E ainda levou com ele a esposa dele. Mas antes de falar da prisão, eu quero te falar o que levou ele até lá. Olha só, ao longo dos anos, pesaram sobre ele sérias acusações, né? Várias, diversas acusações. Dentre elas, violação de direitos humanos, repressão violenta contra opositores, prisões políticas, denúncias de tortura, colapso econômico que mergulhou a nação em fome e miséria, acusações internacionais de corrupção, envolvimento com narcotráfico e indiciamento e mandado de prisão emitido pelos Estados Unidos e agora a sua efetiva prisão. E agora, encarcerado, né, no solo americano, Maduro está colhendo aquilo que ele plantou durante anos. Queridos, assim como está acontecendo com Maduro, acontece com qualquer pessoa. Tudo que o homem plantar, ele também colherá. É a lei da semeadura. Você planta e você colhe. Mas agora, queridos, eu quero te falar de algo muito maior do que a geopolítica. A justiça humana chega até a cela, né? A justiça humana coloca o cara preso, mas a graça de Deus chega até a alma. E a Bíblia não esconde a verdade. Todos pecaram. E quando digo todos, significa que os fortes, os fracos, os anônimos, os justos aos seus próprios olhos e até aqueles que o mundo inteiro quer ver destruídos. Todos pecaram. Não foi só o Maduro, você também pecou. Você também não alcança o padrão da glória de Deus. A palavra declara em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo, não uma parte dele. Não apenas os bons, não apenas os merecedores. O mundo, incluindo um homem preso pelos seus próprios atos, incluindo você, incluindo qualquer ser humano que ainda respira. A paciência de Deus é tão grande que a Bíblia em 2 Pedro, capítulo 3, verso 9, vai dizer: ele é paciente. Deus não quer que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam. Até os que parecem irreconciliáveis. Até aqueles que a sociedade já desistiu. E até aqueles que o mundo inteiro aponta e diz: esse não tem jeito. Mas o Evangelho declara: tem jeito sim. Em Cristo sempre há um caminho. A cela, ela é física, mas a prisão verdadeira, que eles é a prisão espiritual. O Maduro, ele está preso. Mas quantas pessoas vivendo em liberdade estão igualmente encarcerados, espiritualmente falando? Presas pela culpa, presas pelo passado, presas pelos vícios, escravas dos vícios, não conseguem parar de usar droga, não conseguem parar de beber, não conseguem parar de fumar, não conseguem sair da pornografia, presas pelo medo, medo de dar passos, de avançar, presas pelos seus próprios erros e escolhas que já fez no passado. E é por isso, queridos, que Deus chama todos, todos, ao arrependimento. Atos capítulo 3, verso 19 diz: agora, portanto, arrependam-se e voltem-se para Deus, a fim de que seus pecados sejam apagados. E quando alguém dá esse passo, mesmo que seja numa cela, algo sobrenatural acontece. Deus quebra correntes que nenhuma justiça humana consegue romper. A promessa é clara em 1 João, capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo
para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Toda injustiça não parte, não alguma, toda injustiça. A justiça humana pune o corpo, mas o perdão de Deus liberta a alma. Queridos, olha só, a história de Maduro nessa reflexão nos lembra de algo essencial. Ninguém está longe demais para Deus. Se Deus quisesse salvar apenas os perfeitos, não existiria salvação para ninguém. Mas Ele salva pessoas improváveis, queridos. Ele quer salvar pessoas improváveis, corruptos, pessoas violentas, pecadores, traidores, adúlteros, assassinos, presidiários. Deus quer salvar, sim, queridos, poderosos que caíram. Deus quer salvar Bolsonaro, quer salvar o Lula, quer salvar o Maduro, quer salvar o Alexandre de Moraes, quer salvar todo mundo, queridos. Presidiários poderosos que caíram, anônimos que ninguém vê, gente boa que erra, gente ruim que se arrepende. O evangelho não é sobre quem a pessoa foi, mas é sobre quem você pode se tornar nas mãos de Cristo. Por isso, querido, essa mensagem literalmente, definitivamente não é sobre Maduro. É sobre Deus, é sobre graça, é sobre redenção. E se Deus ainda pode alcançar alguém preso em outro país ou em qualquer lugar da face dessa terra, Ele certamente pode alcançar você hoje. Ele pode te alcançar. A cruz, queridos, não depende de histórico, não depende de merecimento, não depende de passado. A salvação que foi dada por Jesus pela cruz do Calvário, aquele que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e vive e reina para todo sempre, que um dia voltará para buscar a sua igreja. Só depende, queridos, de você dizer: Jesus, eu preciso de ti. E quando acontece isso, querido, quando há um arrependimento, uma mudança, uma conversão de vida, não importa se você está numa cela, num hospital, numa sala vazia, num culto ou assistindo a esse vídeo, a graça de Deus entra e a sua vida muda. O futuro, ele começa. Que Deus abençoe sua vida. Se você gostou desse conteúdo, comenta, compartilha com alguém para que esse canal venha crescer e essa mensagem, essas palavras de Deus, esses ensinamentos gratuitos, queridos, possam circular, né, sobre toda a terra para que todas as pessoas possam ter acesso, né, à palavra de Deus. Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo no canal.